Olha só, meus amigos velhos, escutando o Jotizito e indo trabalhar. Tô indo lá, faço um trecho sempre de 17 quilômetros até o colégio de trabalho. E hoje vai sobrar um tempinho. O rádio velho tá pulando também, che. Que coisa brava. Pra entrevistar a mulher gaúcha. Hoje vocês vão conhecer uma abertura que eu faço para a mulher que construiu o nosso Rio Grande, com histórias não contadas na escola, com pessoas que são referências da nossa região, pelo menos na minha opinião, pela vida que cruzaram, pela luta que passaram, porque nossa história não vive só dos heróis, não vive só dos homens, mas daquelas que foram os alicerces do Rio Grande, as mulheres gaúchas. Vamos conhecer hoje uma, para dar seguimento sempre a este meio que a gente deixa passar na história do Rio Grande, mas que é muito importante. A mulher gaúcha, esse segmento da história nossa, dos países latinos, do Rio Grande do Sul, do Uruguai, da Argentina, do Sul brasileiro. Espero que vocês gostem e acompanhem aqui esse índio velho, indo trabalhar e fazer uns videozitos mais. Vou também cruzando um alto aqui para me tapar de poeira. Vai estar abraço e conto com vocês daqui a pouquinho. Olha o Jotizinho aí, ó. Meus amigos do nosso canal, aqui eu tô com uma grande amiga da nossa família, uma representante, como a tia Terezinha mesmo falou, da mulher gaúcha rio-grandense. Daquela que, como eu falei na nossa história, não é muito citada. E eu tenho orgulho de coração em apresentar para vocês a tia Terezinha. Tudo bom da tia Terezinha? Como a senhora está? Graças a Deus. Me diga uma coisa, tia Terezinha, para começar. Assim, qual é o seu nome completo? Marli Terezinha Rodrigues Mendes. E a senhora, como falou, a senhora se considera uma mulher gaúcha? Considero, porque eu vivia no lombo do cavalo desde, eu não tenho certeza, mas eu acho que eu tinha uns 4 anos por aí. Mas que coisa linda. Aprendendo a andar a cavalo e sempre na lida de campo. E a senhora montava não como as mulheres da época de lá? Não, montava de cavalo normal. Isso. Porque a senhora sabe que as mulheres da época não podiam montar de perna aberta. Ah, né? É. Tinha que ser de cilindro. O cilindro, eu conhecia aquilo, Isso. mas nunca montei a cavalo naquilo ali. Eu tinha arreio e tinha sela, depois o pai comprou uma sela e aí eu usava. Mas foi muito pouco tempo, mas depois eu comecei a usar o arreio mesmo. E a senhora, como é uma mulher que foi criada num meio masculino, no meio de homem, a senhora tem uma figura muito importante na sua vida, que a senhora fala que foi o seu, como contou para mim, pai e avô. A senhora podia falar um pouquinho dele? Posso. Foi o meu avô que me criou junto com a minha mãe e a minha avó. Mas a primeira palavra que eu disse quando eu falei foi olhar para ele e dizer papai. Isso. E ele me disse, a minha mãe me disse, que ele disse vovô, e que eu olhava para ele e insistia em dizer papai. Sim. E ele pegou e me pegou no colo e disse, de hoje em diante, então eu sou teu pai. Sim. E eu me criei até uma certa idade que eu não lembro, mas eu acho que eu deveria de ter uns 10, 11 anos por aí. Não tinha 11, eu acho. Não, acho que não tinha 11. Quando eu fiquei sabendo que ele era meu avô.
Mas para a senhora não mudou nada? Mudou alguma Não, coisa? não. Eu não fiquei assim, eu fiquei muito triste porque eu odeio mentira. E eu pensava assim, eu fui criada com mentira. Sim. Mas eu hoje, com a idade que eu tenho, eu sei que eles não queriam me dizer antes, né? É uma situação complicada, né, E tia eu Terezinha? não conheci, o meu pai verdadeiro eu não conheci. Sim. Eu vou mais adiante lhe fazer essa pergunta, se a senhora permitir, tia Terezinha. Posso. A senhora, qual a sua idade? 82 anos eu fiz, dia 28 de agosto. Isto. E no caso, como a senhora foi, vamos dizer assim, numa época em que a mulher era tida como uma mulher dobrada pelo marido, dobrada pelos pais e tudo, a senhora se considera uma pessoa diferenciada no meio das mulheres? Assim, no sentido Olha, de lidar, de trabalhar no campo? isso aí foi uma coisa que eu gostava de fazer. E os seus pais não proibiam? Não, que esperança. Eu estudava, eu ia de a cavalo, Uhum. eu ia lá no Banhado Grande, sozinha e Deus, pela estadual, que naquela época, quando a gente veio morar aqui, ali na Guajuvira, aí o pai foi comigo, porque o único colégio que tinha, lá na Boa Vista, eu estava estudando. E a No senhora... tempo da pedra, aquela que a gente escrevia assim e apagava depois. Ah, era uma pedra que Era uma pedra assim, e a gente pegava um paninho, uma coisa, e apagava depois que a gente escrevia ali. E a mulher, eu tinha crismado a filha dela, naquela época, eu tinha sido madrinha de crisma daquela menina, que era pequena ainda. Isso. Só que aí a mulher me chamava, a mãe dela me chamava de minha comadre. E eu queria escrever nos cadernos e ela dizia assim, não, enquanto a minha comadre não aprender a escrever direitinho as palavras, não vai usar o caderno. Quando ela disse que eu podia usar o caderno, eu vibrei, digo, ai, coisa boa. Bonita. E ganhei 100 naquele caderno. Sim. E para localizar o Banhado Grande, era município de Camaquã? Era Camaquã. Isso. Era Camaquã. E quantos quilômetros dava de distância de onde é que a senhora Daqui da Guajuvira até o Banhado Grande ali, antes da ponte era o coleginho. O Hugo Aguiar era gerente do Dyer naquela época. Aí tinha muitas casas, assim. E a casa do padrinho Hugo, porque foi meu padrinho de casamento depois. Isso. Ele e a madrinha Alice Aguiar. Aí era quem desencilhava a minha petista, quem tirava a tela e pegava e botava no piquete assim, até eu ir para o colégio. Mas dava o quê? Uns 5, 6 quilômetros por aí, menos? Olha, dali da Guajuvira até lá o Banhado Grande, eu nem sei. Mas eu vou marcar isso aí para nós ter mais certeza. Eu vou me sentar do costado aqui, tia Terezinha, que aí a senhora fica olhando mais para lá. Tá. Que fica mais fácil. Que aí... Tá bom. Eu não preciso parecer que eu sou feio, já apareço bastante aqui. Capaz. Mas a senhora que é a entrevistar, tia Terezinha. Mas me diga uma coisa, tia Terezinha. E caso de carreira, da única vez a senhora comentou que o seu pai era um homem, como a senhora contou, que era um homem que sempre usava um revólver, né? Revólver na cintura. Mas aquele caos, se a senhora quiser contar, quando a senhora teve o contato com o seu pai verdadeiro, poderia contar? Posso. Não tem problema Tem nenhum? muita gente que sabe, tem outros que não sabem. E isso aí é uma coisa que hoje é o passado que eu tive, né? Isso. E como é que foi? Que carreira foi? Aonde que foi? Uma carreira numa cancha chamada o nome de Buraco.
Cancha do Buraco, então. Cancha do Buraco, para o lado do Bonito, para lá. Nós fomos, eu e o pai, e ele foi numa barraca, ele encomendou um almoço para nós. Isso. E nós saímos por a cancha. Isso. Até aí eu não sabia nada da minha vida. Mas a senhora era mocinha, guriazinha? Eu era uma menina. Isso. Uma menina, não me lembro com quantos anos. Sim. Mas eu já estava no colégio, porque eu fui para o colégio bem nova ainda. Sim. E aí nós, andando na cancha, vinha 3 homens de lá para cá, pro nosso lado. Isso. E o pai me pegou do lado que tinha um homem que ia passar por meu lado e ele me passou para o outro. Sim. No caso, era o meu pai verdadeiro, só que eu não sabia. Sim. Aí ele me fez aquilo e eu perguntei, por que o senhor me passou para aquele lado? E nisso os homens passaram por nós. Isso. Aí eu disse, pai, por que o senhor fez assim? Por nada, minha filha, por nada. E ele tinha problema de coração, ele se atacou, ele deu falta de ar nele, ele ficou ruim. Aí nós voltamos depois para a barraca. Aí eu sempre perguntando, por que o senhor me passou? Por que o senhor A senhora com aquele intento. aquela coisa, mas... Aí ele foi e disse assim, minha filha, talvez eu ia ter que fazer uma coisa. Aí eu disse, que coisa? Talvez eu tivesse que dar um tiro num homem daqueles. Mas por quê? Não, porque é meu inimigo. Mas o senhor nunca me disse que tinha inimigo? A gente conversa e o senhor nunca falou que tinha inimigo? Não, mas o pai tem um inimigo. E se eu tivesse que dar um tiro nele, eu passei tudo para o outro lado. Sim. Tá, ficou, né? Mas aí depois teve a carreira, a gente assistiu as carreiras, aí o desempate da penca era no outro dia. Nós fomos para a casa de uma irmã dele, pusemos lá. A tia Antonica era. Isso. Irmã dele. Quando nós chegamos na frente da casa, ele já chegou com aquela coisa, aquela falta de ar. O único medicamento que ele tomava era um chá uma planta verde que tem um chá, não lembro agora o nome. E aí a tia Antonica pegou e mandou as gurias, 3 filhas mulheres que ela tinha. Ela mandou fazer um chá para ele. Aí a guria foi fazer o chá e ela pegou e disse, Julião, deita aqui na minha cama. Mas ele não deitou, ele sentou assim na cama dela, escorado no E a senhora era criança e não entendia? Não sabia nada. E aí eu fui, ela disse, vai para lá para a cozinha, vai para lá para a cozinha com as gurias para fazer o chá pro teu pai. Tá, eu fui para lá e as gurias me adoravam, né? Isso. Que elas eram moça e eu era uma menina, né? Isso. Aí elas fizeram chá de puncho, agora me lembrei. E esfriaram um pouco aquele chá, botaram num copo, numa xícara, não sei no que, não lembro, e levaram para o pai. Quando eu entrei no quarto com as gurias, o pai estava dizendo, eu vi aquele homem e conheci, e eu achei, quando ele disse eu achei, eu disse assim, tá pai, mas de quem era o homem? E ele não me disse, ele disse, era um inimigo do pai. E aí a tia Antonica não deixava eu ficar perto dela com ele, sozinha, assim, eu tinha que sair com as gurias. Sim. Aí ela sabia de tudo, eu não sabia nada, né? Eu me embora para casa. Isso. E aí, perto ali, por o Armogênio ali, nós vinha vindo. E eu puxei o assunto. Que a senhora... Puxei o assunto, digo, pai,
por que que o senhor não disse quem era o homem? Não disse quem era o homem. Mas tu não conhece, minha filha. Tu não conhece. Ah, mas o senhor nunca disse que tinha inimigo. Não, mas o pai tem esse inimigo. O senhor brigou com ele? Não, não briguei. Tá, mas e aí o senhor ia dar tiro nele? Se ele viesse pro teu lado para te pegar, eu ia. Mas eu fui na minha, né? Só que aí eu me incomodei e eu vinha numa égua por nome de Palmeira, que era da mãe, né? Que era da minha avó. E aí eu afrouxei a rédea, o cavalo para casa, quantos dias já? Eu acho que uns 4 ou 5 dias. Isso. Aqueles animais, tanto o Natal, que o pai vinha, como a égua, mas só queriam vir para casa, né? E eu afrouxei a rédea e tirei distância dele. Ah, mas não deu outra. Quando nós chegamos na porteira, era um cancelão que tinha ali, que a Aníbal tinha feito. Daqueles inteiros assim que abre para lá, né? Ali, quando viram que nós vinha vindo, já a minha mãe, verdadeira, foi abrir a porteira lá. E eu entrei dentro de casa chorando e eu disse, vocês me mentiram, porque aí ele disse, eu perguntei e ele disse, se eu tivesse que dar um tiro naquele homem, eu ia, por isso que eu te passei para o outro lado. Mas por quê? Porque aquele homem era o teu pai. E eu disse, como é que nunca me disseram? Tá, mas e a Miroca, o que é minha? A Miroca é a tua mãe. Isso. E quem é a minha mãe, eu disse. Primeiro, é a Miroca que é tua mãe. E a Dinhanira, que eu chamava. Antes eles me diziam que era minha irmã, mas a minha intuição, não sei porquê, é um destino da gente. É o destino, continuou, né, tia Terezinha? Sim. E como assim, ó, complementando a senhora com uma pessoa experiente de vida, naquela época era muito feio isso, vamos dizer assim, tu estragava a vida de uma mulher, né? Se engravidasse ela e não casasse, né? Sim, mas ele casou com ela. Ele casou com a minha mãe. Chegou a casar, então. Só que não viveram junto. E ela morreu apaixonada por um marido. Uhum. Só que depois, com o tempo, eu fiquei sabendo, quando eu cresci, que aí eu fiquei uma menina maior, Isso. uma moça. Aí eu fiquei sabendo que eles não queriam que ele namorasse a minha mãe para namorar uma irmã da minha avó. Isso. Queriam que ele namorasse uma irmã da minha avó. E isso era um caso muito sério na época, né? Ele não queria. Isso. Só que a minha mãe, ela me criou como irmã. Claro. E a senhora, como Mas contou... depois, quando eu fiquei sabendo da verdade, aí tinha uma prima minha que era sobrinha dele. Isso. Ela queria me levar para mim conhecer ele. O Nenê conheceu. Sim, Meu o marido tio Nenê, conheceu. tio Nenê conheceu. Conheceu porque um tal de Jango Braga, que tem muita gente aqui em Cristal que conhece. Uhum. Eu conheci ele. Conheci, até disse umas coisas para ele na taipe do açude da Roberta ali, atrás dos bambus. Ele estava com o Nenê ali puxando água para a granja lá para baixo. Isso. E eu saí dali da casa velha. Da casa velha não, da minha casa lá. Eu vim, que eu já era casada, né? E aí, quando eu cheguei ali, aquele homem estava conversando com o Nenê, mas eu conhecia ele. E aí eu dei boa tarde, e ele foi e disse assim, ô guria, tu não quis ir conhecer o teu pai? E agora ele está morando em Guaíba. E eu fui e disse assim, o meu pai já está morto. Quem me criou é quem foi o meu pai. Sim. E eu não vou conhecer ele, porque assim como ele não me procurou, eu também não vou procurar ele. Mas a senhora era mulher de fibra, então, de não dar a volta à cabeça. Não dei volta à cabeça. Isso. Eu disse, não vou procurar, porque ele não me procurou,
Aí esse homem disse, mas ele me disse que a tua gente... E aí eu até disse umas coisas para ele, digo, o senhor se mete com a sua família e me deixa a mim. Outra coisa também, tia Terezinha, que eu ia lhe perguntar, a gente falando em 38, a senhora comentou, o seu pai, avô, tinha um revólver de seu... 2 revólveres, ele tinha um cano comprido e o outro caninho curto, um revolvinho, e ele dizia, esse revólver é teu, minha filha. Sim. Mas depois ele adoeceu, o irmão dele veio de Pelotas, bem no dia que ele tinha falecido. Sim. O tio Joffre veio de Pelotas, e aí ele agarrou e deu o revólver para o seu Aníbal, que era meu padrasto. E no fim, o tio Joffre agarrou e deu o revólver para o seu Aníbal agarrou e depois vendeu. Aí a minha mãe ficou brava. Aí a minha mãe disse, tu não tinha nada que vender, porque o papai, ela dizia, o papai estava sempre dizendo que o revólver era da Terezinha. Mas olha só, tia Terezinha, que causa bonita. Ficou. E eu fiquei assim, ó. Eu disse, eu não vou procurar. E uma época eu até pensei em procurar. E aí fui falando com um, com o outro da família, e tudo foi o contrário. Sim. E aí eu disse, eu não vou. E aí no fim ele estava em Guaíba e faleceu lá, ficou lá. E a única herdeira era eu. Uhum. Eu tenho prima em Camaquã, sobrinha dele. Tenho a irmã dele que me disse para mim, conhecia a tia Mozinha, era a irmã dele. Uhum. Ela disse, minha filha, o teu pai queria tanto, tanto te conhecer. E tu é a única filha dele. A mulher que ele tem não tem filho com ele. Ela já tinha filho, já tinha mais idade, e ela nunca teve filho. A única herdeira é tu. Aí eu disse, mas eu não me interesso, tia, na herança dele eu não me interesso, porque graças a Deus eu tenho, o que eu tenho é da minha família que eu tive. Sim. E não, hoje eu não me arrependo. Às vezes eu penso assim, pá, e a minha mãe morreu sempre dizendo que a única pessoa que ela amou na vida foi meu pai. Foi o seu pai. Foi meu pai. Que história bem bonita, Terezinha, isso aí. Mas, olha... Agora, eu digo uma coisa para ti. Eu, graças a Deus, nunca me faltou nada. O meu vô me deu, assim, uma educação de pai mesmo. Sim. De pai. Ele era uma pessoa boa para mim, assim, demais. Sempre me aconselhou, sempre me cuidou. Não, e isso é que é o importante, né, tia Terezinha? Porque a consideração gigante pela senhora é esse ponto que a senhora foi criada de uma forma com mais liberdade de, por exemplo, uma pergunta que eu tenho, a senhora ajudava no campo seu pai? Trabalhei sempre junto no campo. Sempre a cavalo? Sempre a cavalo. Eu me lembro quando nós moramos na Boa Vista, que eu caí nas rosetas do rodeio. Sim. Eu ajudava a parar rodeio. Outra coisa, Valerão, eu aqui, eu conheci tudo. Essa família Crespo, eu conheci tudo. Tudo tinha carinhos por mim. Esses campos aqui, hoje, isso está tudo mudado. Quando nós viemos para cá, ali, para Guajuvira... Que era um nome antigo, como é que a senhora chamava aquela fazenda? Ali não era Guajuvira, ali era o Capão da Laranjeira. Sim. Porque tinha uma laranjeira no meio do mato. Isso. Tinha uma laranjeira. Hoje não tem. Mas eu tenho saudade dali. Sim. Ali, bem embaixo, se não desmancharam, não atuiaram, tem um poço calçado de pedra, que o meu padrasto, o seu Aníbal, também foi uma pessoa muito boa para mim.
Aí, ali no Capão da Guajuvira, tem um poço que o senhor Aníbal carregou, aquele caco de pedra daqui da ponte, dali, das pedreiras, ele carregou de carroção e fez um poço. Tinha uma água que era uma maravilha, geladinha. Uma vertente geladinha, boa, então. Uma vertente bem no baixo ali. Deve de estar, se não atuiaram, não Deve desmanchar, existir, não, mas... sim. E era mais alto por causa da chuva que vinha, né? Não precisava... E as carreiras, tia Terezinha? As carreiras A senhora era apaixonada? A carreira, fui apaixonada, sou até hoje. Sim. Agora o Julião me levou no Prado, eu fui lá, conversei ainda da caminhonete, ainda conversei com aquele Silveira que está lá. Isso. Agora não... Fugiu o nome, mas não importa. Ainda conversei com ele e falei que o nenê já tinha falecido. E o rapaz que ferrava o cavalo do Rulei, e trabalhava o cavalo, ele ficou de avisar quando tiver uma penca lá. E tem pencas. E outra coisa também que a gente... Sim, Viajei não. Me Fui em carreira com o teu pai, com o teu tio. Sim. E nem sei quantos homens, seu Chico Rosa, o pai, e aquela gente dali. Da Costa do Palanque ali do Sutil. Da Costa do Palanque do Sutil ali. Nós fomos lá no seu Pedro Sousa, na cancha de carreira lá. E como tinha nome essa cancha do seu Pedro ou não? Não lembro. Era conhecida só por... Não lembro, se tinha nome dessa cancha. Isso. Ali no Palanque nós ia em carreira, em Camaquã o pai não perdia carreira. Eu conheci o seu Caro Mendes, eu conheci o seu Candinho Caçapava, eu conheci o Silvio Luiz Pereira da Silva. O Coronel Silvio Luiz. Coronel Silvio Luiz Pereira da Silva. Conheci ele, baixinho, gordo, no Prado, nas carreiras. Naquela época, o Prado era um encanto pra gente. A gente vai ali. Até hoje é uma tristeza. Até um vídeo eu vou fazer ali do Prado, porque era muito lindo e hoje está abandonado, né? Tem carreira. O rapaz que conversou com nós, que foi ferrar o cavalo do Julião lá na casa dele, disse que de vez em quando saem umas carreiras. E eu ainda conseguia ver uma rica de uma potranca. E tia Terezinha, uma pergunta sobre o seu falecido marido, tio Nenê. Para a senhora ver como as coisas do mundo junto, né? Porque ele foi também jockey de carreira, né? Foi jockey de carreira. Casei com um jockey. Casou com um jockey de carreira, né? Eu adorava. E justamente como a senhora contou, a sua sogra... Minha sogra... Também era dona de cancha de carreira, né? Era dona de cancha. Eu trabalhei na cancha. Sim. Eu trabalhei uma égua do Getúlio, que era cunhado do Nenê, casado com a Maria, minha cunhada. Isto. Eu trabalhei uma égua do Getúlio, que o Nenê fez uma carreira, e o Nenê não podia trabalhar. Eles tinham arrendado uma lavoura aí dos Viega. Sim. Lá para cima, com plantação de milho. Sim. E aí eles saíam cedo para lá, ficava a comida pronta, tudo. E a senhora pode contar para essa turma nova o que é trabalhar um cavalo de carreira? Eu posso trabalhar. Como é que é trabalhar um cavalo de carreira? É montar nele, fazer suar. Sim. E depois levar no açude. Isso. Depois dar a ração. De manhã cedo a dona Beta ficava com a Maria Beatriz e a Ana. Sim. E eu botava a minha bombacha e podia ter serração, podia não ter, eu ia trabalhar aquela égua na cancha. E a senhora, aí eu fazia. No seu olhar, a senhora conhece um cavalo de carreira, se é bom ou não? Eu que conheço. Coisa linda, tia Terezinha. E gosto, e até hoje, se aparece um cavalo aí que eu manso, que eu possa montar a cavalo, eu tenho coragem de montar. Mas aquela mulher tem um filho que ele trouxe um
um pônei para mim aqui. Digo, mas Deus livre, eu fora de pônei, eu não quero Montar isso em aqui. pônei é coisa de Mato Rengo, né? Não, mas eu tenho uma petista também, eu queria comprar, para mim ir no mercado. Eu disse, eu não preciso, eu sei andar a cavalo, graças a Deus, eu só tem um lugar. Ah, mas não tem lugar, no mercado não tem lugar para estar um Mas cavalo. se acha um Mas pé de... se acha um pau aí, uma claro. cerca, uma coisa que... E mala de garupa, eu vim lá do seu Walter Richter, quando morava lá na entrada do palanque ali. Isto. Eu vim atrás de uma tropa de gado que estavam trazendo para banhar aqui no banheiro do seu Daelinho ali. Isto. Eu não vou montar cavalo num cavalo de carreira. Um cavalo que era só dar a rédea e ele andava, Mas que coisa linda. Nunca tive medo de cavalo. Que coisa linda. Eu andei num cavalo, pulando maracha, para pegar os cavalos da carroça. Um cavalo assim, rosilho, que tu não tem ideia. O Vorli, meu cunhado, ia ali na Guajuvira. Na Guajuvira não, ali no palanque, ali na casa velha, aquela que tinha, que nós moramos. Isso. O Vorli ia ali em casa me buscar e ele vinha de a cavalo e eu ia de a cavalo. Ia recolhendo a cavalhada. Não, eu ia lá quando mandavam as gurias, seu Francisco, a Landa, a Maria, a Zira, mandavam me buscar para mim ir para lá com elas. Um dia, o pai jogando carta lá, e tava aqueles Kenes, Sim. o pai da Lourdes. Eles eram carreiristas também, né? Carreirista. Aqueles ali eram companheiros de carreira. Isso. Aqueles homens que já morreram, né? Sim, sim. Nós pegamos os cavalos de carreira encilhados, os 3 cavalos, eu, a Landa e a Maria, e montemos naqueles cavalos sem conhecer. Que coisa gaúcha. Quando os homens pararam de jogar, que procuraram para os cavalos, que deu os cavalos. Aí não sei quem é que disse. Que vocês estavam na volta da... As gurias pegaram os cavalos e saíram. Os homens botaram a mão nas cabeças. As gurias saíram nos 3 cavalos. Mas sabiam, faziam governar. Carreira. Mas sabiam governar um cavalo. Nós tudo sabia. A Landa e a Maria sabiam andar de a cavalo. E eu também fui criada no lombo do cavalo. E a senhora, como contou há pouco tempo, né? A senhora tinha todos os seus aparelhos de encilha, todos os seus encilha. A sela eu tinha, arreio. Sim. Depois, quando a sela não deu mais para me montar, as coisas vieram aqui para o seu Valdo Gomes, para uma caixa, porque aí o seu Aníbal veio de muda lá do Guabeju para cá. Isso. Compraram aquela chácara ali, que hoje é o Mercado Crolfo. Ali era deles. Aí depois eles resolveram ir embora para Porto Alegre, foram embora para lá e depois botaram a chácara à venda ali. Isso. E ficou as coisas tudo ali, né? Uma vez eu perguntei, digo, que dele as minhas rédeas, que dele as minhas encilhas? Aí o seu Aníbal disse, tá tudo na caixa lá no seu Valdo. Mas aí eu já tinha as gurias, para mim fazer as coisas também. Sim, já tinha os seus afazeres de casa. De casa, já era dona de casa, já com 2 filhas, quando eles foram embora. Isso. Mas a senhora nunca perdeu aquele... Nunca perdi a esperança de montar cavalo. Isso. Nunca. Que a coisa Ana linda. tem foto minha de a cavalo. As gurias, as 2. E num tempo também, né, Terezinha, como nós falamos no começo da entrevista, num tempo em que a mulher era só dona de casa, a senhora não. A senhora era de tudo um bocado. De tudo. Eu fui aprender a fazer comida, almoço, janta, pão, essas coisas. Sim. E depois, pouco tempo antes de eu casar. Isso. Mas quando nós morávamos no Guabeju, eu montava cavalo em qualquer cavalo lá. Nós tínhamos
Um monte de cavalo. E a senhora se lembra, assim, do pessoal companheiro de carreira, como a senhora falou? Qual é que eram as turmas de companheiros de carreira aqui que a senhora comentou? Ué, era o seu Chico Rosa, Sim. era os Kennedy também, o teu pai, o teu tio. Sim. Era esses aí. O Juca era casado, eu acho, já. Com a tia Sueli. Com a Sueli. Isso. E eu acho que o Júlio era solteiro. Isso, o falecido papai era mais... Era solteiro. Mas casou mais velho. É. Eu achava ele até muito bonito. Sim, eu lhe agradeço essa... Achava essa ele muito homenagem. bonito, aqueles cavalos bonitos, bem encilhados. Tinha também a turma de Camaquã, qual é que eram os carreiristas de Camaquã? A turma de Camaquã era esses. O seu Caro Mendes quase sempre estava nas carreiras. O Silvio Luiz. Silvio Luiz, o tio Vital, irmão do pai, o Isso. pai. Tudo isso, nós ia mais direto a carreira. E às vezes o que eu daqui para Mascancha longe, Pra Cancha, dava às daqui. vezes o que dava de viagem, 1 dia, 2 dias de viagem, menos um pouco, o que dava de tempo? Dava assim para nós ir para Camaquã, sempre a gente ia um dia cedo e ficava lá por Camaquã. Isso. Isso aí às vezes a gente ia sexta-feira, tudo de a cavalo. Isso. E depois aí a gente ia de ônibus. Isso. Aí a gente ia de ônibus. E o tio Vital gostava de carreira e tinha cavalo às vezes no prado, Sim. naquela época. Mas era uma maravilha. A Gladys, eu conhecia a Gladys no prado. Sim, sim. E uma viagem de a cavalo daqui a Camaquã, quanto tempo levava? Olha, a gente ia de manhã cedo. Encilhávamos umas 6 horas da manhã sair. Mais ou menos. De carroça nós saía, o pai dizia assim, vamos sair quando tiver a estrela guia ainda. Era bem cedo. Porque aí cedo já nós estávamos chegando. Quando tiver o luzeiro, a Camaquã. estrela. Isso. E aí, de a cavalo, a gente saía um pouquinho cedo também. Antes Às de vezes meio-dia a estava minha lá avó ou não? dizia, não, aí nós estávamos indo perto ainda. Isso. O que a senhora contou da sua avó? A minha avó dizia assim, Julião, o que tu vai fazer com essa guria essa hora, sair para ir para Camaquã? Mas aí depois o pai já andava ruim, assim, já tinha mais aquela falta de ar. Isso. Quando nós estávamos na Boa Vista ainda, ele foi para Porto Alegre para fazer uma consulta com um médico cardiologista. Naquele tempo era a barca, não tinha. Lá no Guaíba era a barca. No Guaíba era a barca. Não tinha A ponte. a ponte, não. Ih, nem ideia, eu acho, Isso. sair. Aí a minha tia Nira levou o pai a Porto Alegre para fazer essa consulta. E aí o médico examinou ele e disse que ele tinha que seguir um tratamento e não podia mais laçar. Ele entrou em pandaré, em pânico. Claro, um homem do campo, né? Sem O poder laço laçar. dele tu precisava. Eu tenho um sentimento na minha vida disso aí. Sim. Por que não pegaram aquelas coisas e não deixaram para mim? Que a senhora ia guardar com maior amor e carinho, né? Pai, tu nem tem ideia. Mas a senhora falou. Tenho um sentimento daquilo. Como eu estava lhe dizendo, a senhora falou do seu pai. Como é que era o nome completo dele? Julião Antônio Rodrigues. Julião E Antônio do Rodrigues. meu pai verdadeiro Sim. era Maurício de Souza Campos. Mas o seu pai Mas o mesmo... meu pai, que eu chamei a vida toda até ele morrer, Sim. e até hoje, era o Julião Rodrigues. Vou chegar aqui. Julião Antônio Rodrigues. Vou lhe dar um agradecimento pela entrevista. Deixa eu A me senhora... Não, pode ficar que aí a gente aparece na câmera ali. É, Muito obrigado, tia Terezinha. Olha, Deus te abençoe. todas as suas declarações aqui, eu sei que são de coração. São. E eu lhe digo assim, ó, que a senhora está guardando no coração porque mostrou como é que é a mulher rio-grandense.
Lutou para cuidar das suas filhas, lutou para cuidar do seu marido. Meu marido eu cuidei até a Maria Beatriz me botar um comprimido na boca. Sim. E eu apaguei. Mas ele estava morrendo. Ele foi um homem que deixou a história e vai ficar sempre guardado no nosso coração. Tio Nenê Mendes, eu nunca, um homem firme e forte. Onde ainda o meu neto indicou comigo, anda procurando namorado. Eu digo, Deus me defenda. Não quero nem saber. Meu marido foi o Nenê e será foi sempre. O primeiro, o único. O primeiro e o único e isso não é quero importante, ninguém. né? Tia Terezinha, mas Não aquela quero. coisa que a senhora contou. Se tivesse um cavalo encilhado, não precisava andar de a pé. Não. Se eu tivesse um cavalo, eu tenho lugar para botar um cavalo. Claro. Mas também a idade, a família já meio segura, não, então eles já acham que fica eu não tranquilo posso. assim. Mas me sinto bem. Sim. Sinto E muitos bem, anos mas com nós, se Deus quiser. Tá, tia Terezinha, Deus sabe. muito obrigado pela sua entrevista. Eu queria sempre, assim, gravar uma coisa do meu passado. Não, mas livro eu pode não deixar. sei fazer, mas Pode deixar que vai ficar registrado com aqui. um tempo, uma pessoa ou outra que me conhece vai dizer, ah, Terezinha, porque eu tenho lembrança desses meus amigos que se foram, que o falecido Álvaro Crespo dizia assim, a minha filhinha, ele me ensinou a dançar. O Olavo foi outra pessoa, o seu Olavo, pai da Noemi do Ribeiro Genro. Mas a Sarita também, com o seu Olavo, foram muito amigos nossos. Eu frequentei as casas deles, tudo. Sim. Eu Venha, quero te filho, mostrar o venha. rodeio ali que eu tô de a cavalo. Se Deus quiser, vamos achar, vamos fazer mais outra gravaçãozinha. É que agora nós estamos encerrando aqui porque tem pouca bateria no telefone. Ah, bom. Aqui as gravações são meio pobres. São de peão distância, mas a senhora sabe que é Mas de é coração. de coração. E um dia eu lhe trago, vou lhe trazer aqui para a senhora ver. E para mim, como eu lhe disse, é uma honra ter Que bom, feito te essa... agradeço de todo o meu coração. Eu queria dar essa entrevista para, quando eu não estiver aqui, alguém Não, mas a dos senhora... meus ainda poder um dia olhar e saber, ela foi assim, ela foi assim. A senhora não, a senhora Eles é independente. não param um esteio A senhora é o esteio para todas as mulheres novas de hoje. A senhora verdade. foi um começo. É verdade. Sempre tem que ter um começo, né? Tá, mas um baita abraço para a senhora, Te tia Terezinha. abraço, Muito obrigado. te agradeço de todo o coração. Tá? Tá? Vamos tocar de ficha, meus amigos. Vamos.